A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Então, convido a todos vocês. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar na noite diante do santuário. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando diante do santuário. Mal-aventurado eu fui, desconhecendo a tua humildade. Mal-aventurado fui, porque não consolei. Também fui mal-aventurado, porque não tive mansidão. Mal-aventurado fui, porque não usei de misericórdia. Mal-aventurado fui, porque não pacifiquei. Mal-aventurado fui, porque injuriei, persegui e menti. Através das existências múltiplas, as minhas águas nunca buscaram o alvo leito da tua paz, do teu amor, correndo em vigilante sobre cascalhos agudos. O que quer dizer o seguinte: quantas vezes nós perseguimos o Cristo, injuriamos, mesmo com o convite que ele nos fez há mais de 2000 anos. Passamos por várias escolas religiosas e, na verdade, sempre negamos, porque não fazíamos nada daquilo que ele nos ensinou, a não ser aquelas partes que interessavam a nós. Mas hoje, Senhor, com as minhas necessidades e com as minhas dívidas, porque não são poucas, obviamente, todos nós temos, bato a tua porta, confessando mendigo das tuas dracmas de misericórdia e também de perdão. Chego ao portal do teu palácio, resplandecente, com as sandálias rotas e poeirentas, com a túnica esfarrapada das minhas seculares decepções, cansado de lutas e aventuras inglórias, em milênios de labor longe de tua seara da verdade. São quase todos nós, queridos irmãos, que ao longo de milênios estamos perambulando pela vida sem aprender quase nada dos ensinamentos de Jesus.
Chego a ti hoje, em tuas mãos bondosas, aquelas mesmas mãos miraculosas dos dias santos, de tua Cafarnaum, depõe o vaso impuro de meu coração para que eu os limpe com o teu amor, para que o enchas com a tua luz. Quão importante para nós fazermos uma reflexão dessas, né? Sabendo que erramos, mas que agora, como trabalhadores da última hora, estamos aqui apostos para aprendermos. Abre o teu evangelho com a alma, compungida e sedenta. Penetra o teu santuário, onde te encontras palpitante de vida, e da manjedoura ao Calvário, com a lembrança amarga de minha queda, mas com a esperança alvissareira de me aperfeiçoar e subir. Sei que me libertarás pela magia transformadora do teu verbo, das algemas que forjei nos meus delírios de outrora. Sim, quantos delírios! Caído na estrada, levantaste-me, sendo surdo, fizeste-me ouvir, estando cego, deste-me a vista. Então, novamente me chamaste, mas dessa vez compareci. Soldado da noite, convocados-me para a sentinela da aurora. Entretanto, Senhor, a tua luz me ofusca, sua sabedoria transcende minha compreensão, em fulgurações que assombram e se elevam. Então, nós estamos novamente sendo convidados a participarmos desse grande banquete espiritual, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta-te e caminha novamente, sai do túmulo asfixiante da inconformação, para que a existência repleta de fé e paciência. Lembra-te de que na dor indesejável há um divino fermento de transformação. Nós estamos ainda moribundos, né? Muitas vezes adormecidos, mas temos que despertar para a nova era do espírito imortal. No seu ventre implacável se processa a gestação de um novo espírito para que cresças, floresça e diferentemente. Não a repilas, pois ama humildemente com os teus olhos lacrimosos e com os teus dedos trêmulos na certeza de que uma justiça perfeita se cumpre em ti, porque a terra não é um retiro de anjos, mas um cárcere de almas fiéis ao erro e perseverante no pecado há séculos numerosos. Realmente a terra não é um paraíso, ainda é um mundo de provas e expiações, né? Estamos expiando os nossos equívocos de outrora e tendo novas provas para o crescimento e enriquecimento espiritual. Desejarias alívio na consolação do mundo? É bem possível que os amigos não te socorram ou te ajudem de má vontade. Na solidão em que te encontras, é improvável que mão fraternal venha enxugar o suor de teu rosto, acariciando-te a fronte, escaldante, falando-te a alma conturbada. No teu vazio não haverá presenças afetuosas, mas terá de enchê-lo de algum modo. Mesmo nos momentos difíceis do nosso vazio existencial, temos que buscar a Deus através da prece íntima, que é um meio eficaz para aproximarmos do Criador. Somente Jesus Cristo, com a aquiescência do Pai Celestial, te estenderá braços amigos. Ele é o companheiro que procuras em vão entre os homens. Mãos generosas continuam a multiplicar pães para os famintos e a restituir saúde aos enfermos e abençoá-los e chamá-los para o seu regaço. Ele é o bom pastor, que conduzirá todas essas ovelhas que somos nós, não? Tu és, querido irmão, a dracma perdida do seu tesouro, a ovelha desgarrada, que ele quer recolher ao seu redil. A voz de Jesus, amigo, conserva aquele assento terno e protetor de há mais de 2000 anos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vai a ele, portanto, hoje mesmo, qualquer que seja a modalidade dos teus padecimentos. Procura-o nesse instante, qualquer que seja a natureza de tuas amarguras. Coloca a tua cruz sobre a cruz de Jesus Cristo. Verás então que as tuas lágrimas são boas, que os teus cravos sangrentos também fulgem, e tuas chagas resplandecerão. Busquemos a Jesus, nosso irmão maior, e a paz chegará até nós. Nenhum coração humano tem desconhecido o sofrimento, principalmente aqui no nosso planeta, né?
que a morte traz das suas asas escuras, permanentemente, alfange simbólico, visita palacetes alegres e casebres tristes, ou seja, todas as pessoas e todas as classes sociais, lares prósperos e residências pobres, arrebatando criaturas de maneiras várias, silenciando lábios de justos e bocas de blasfemos, impedindo a existência da infância e recolhendo a velhice e a sepultura. Todos os olhos choraram ou hão de chorar sobre o esquife de um familiar muito querido, muito amado. Então, meus queridos, todos nós já passamos e vamos passar novamente sobre o fenômeno da morte física. Porém, sabemos que a morte, na verdade, não existe. Apenas a perda do corpo físico, nada mais que isso. Naturalmente, em face do anjo indesejável, o homem se vê compelido a uma indagação maior e distante de seus pensamentos cotidianos. O pavor de uma separação definitiva leva o espírito dilacerado e entristecido com a partida para o além de um ser querido, a socorrer-se das sugestões da filosofia e das afirmações da ciência. Todavia, tanto os filósofos como os cientistas não respondem à pergunta angustiante e ao grito de dor dos que ficam na retaguarda das lágrimas e da saudade, chorando aqueles que partem para a região da sombra e do silêncio. Então, a alma soluçante se volta para Deus no refúgio humilde da crença. Ela reconhece que somente no sacrário interior da fé sincera poderá encontrar os calores positivos da resignação, esperança e submissão às determinações indiscutíveis do alto, do plano das causas e das decisões supremas e justas. Unicamente a religião sentida fornecerá ao coração despedaçado pelas garras da dor essa força estranha e bendita, que faz calar a desesperação, a blasfêmia e a lamentação inútil. Mas é preciso que a religião faça voltar ao espírito desiludido e árido dos homens a luz da esperança, o calor da fé, a certeza do amor divino e a segurança da imortalidade triunfante. Sem essa movimentação consoladora e esclarecedora, serão vazios de sentido espiritual os esforços humanos para uma eficaz comunhão com Deus. A religião que Jesus Cristo nos trouxe, entre as muitas verdades que ministra aos candidatos à eternidade feliz, encerra a do túmulo vazio. O sepulcro silencioso e enigmático abrigou provisoriamente o Salvador. Ele não poderia ser retido pelos tentáculos da morte, nem conhecer corrupção. Sobre a pedra fria, resplandeceu vitoriosamente a grande ressurreição, lembrando a todas as criaturas que Deus é Pai de vivos e não de mortos, que o espírito imortal permanece além. Os mortos não existem, nós é que devemos esse tom cinzento a uma vida diferente de que eles levam, esquecidos de que no plano espiritual residem as potestades celestiais. Os mortos vivem, e não são eles que vêm em socorro de nossa cegueira espiritual para nos dar a visão clara da verdade. E que nos dizem eles? Que ergamos sobre seus caixões os mármores pesados e custosos? Que lamentemos com aflição e censuremos com pranto? Não, os mortos vêm retificar os nossos raciocínios com respeito a eles mesmos e ao novo domicílio que habitam, depondo cada um sobre as condições da existência nova e afirmando, enfim, a fim de modificarmos nossos pensamentos secularmente deformados, que céu, inferno e purgatório são antes estados de consciência, segundo a maneira por que viveram no cárcere corporal. Como Jesus ressuscitado disse a Maria Madalena, tristonha e lacrimosa naquela manhã límpida e alegre: por que choras? Também eles nos pedem que iluminemos a nossa saudade na conformação e na fé, porque vivem melhor e aguardam igualmente a nossa vez de transpormos o rio da morte. Por que, pois, chorarmos desordenadamente os nossos mortos com imprecações de alma e insurreições do coração, sem buscarmos entender a mensagem muda e misteriosa da morte? Tão descuidados vivem os homens dessa preparação para morrer ou ver morrer,
que os túmulos vazios se encheram de vozes amigas para dizer aos que não creem e aos que desesperam pelas portas do espiritismo evangélico que a misericórdia de Deus lhes manda uma outra boa nova carinhosa e refulgente de claridades santas e consoladoras. Eles aí estão, repletos da vida que Jesus prometeu a todos os que acreditassem nele, a provar-nos que a imortalidade não é invenção religiosa, mas uma realidade instituída pelo Eterno. E verificamos então, com o coração apaziguado e com o entendimento esclarecido pelos espíritos amigos, que os mortos somos nós, sepultados na tumba de carne e ossos, com as almas prisioneiras, ansiando pelas luzes divinas e suaves do além. A palavra fé, como tantas outras, é usada pelas criaturas sem que elas raciocinem sobre seu real sentido e sua aplicação à vida espiritual. Fala-se muito em fé, mas sem se buscar sentir o contato dessa força admirável que supera obstáculos, anula dificuldades, triunfa de provações e remove montanhas. Que é ela, entretanto? Para os homens de mente mercantil, com os pensamentos chumbados aos negócios, a fé significa esse risonho otimismo de prosperidade, de êxito nas transações comerciais. Para outros, é a confiança nos próprios destinos, numa direção de vitória na vida material, de um bem-estar, de conforto. Mas será esta verdadeiramente a fé com a cor serena de um heroísmo tranquilo que os santos e os abnegados amigos do povo sempre ostentaram nos estandartes brancos dos grandes combates pelo bem? Não, certamente. Que vem a ser, pois, esse vocábulo tão mal compreendido e difundido pelos homens na sua genuína significação? Fé é confiança antes de tudo, e quem confia sabe esperar com serenidade. Quando o sentimento de fé está operando no coração humano, o espírito permanece calmo, a mente fica imperturbável, o indivíduo se comporta em face da adversidade, como se nenhuma nuvem lhe toldasse o céu interior. Durante o seu ministério entre nós, Jesus encontrou, como naquele centurião, uma elevada dose de confiança nos poderes dele, assim como se lhe deparou uma diminuição de confiança naqueles mesmos poderes, como no episódio do discípulo Pedro. Jesus sabia que a posse pelo homem dessa forma singular lhe daria uma poderosa arma na luta contra as tribulações, as necessidades várias, os instantes expiatórios em que a dor bate às portas do coração para cobrar o tributo das lágrimas e das amarguras indispensáveis ao esforço evolutivo. Por essa razão, o grande amigo lembrou aos discípulos, numa linguagem de forte sugestão, no conhecido episódio evangélico da figueira seca: se tiverdes fé e não duvidardes, direis a este monte: ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. Nenhuma pessoa está livre da teia misteriosa e insondável das surpresas da caminhada terrestre. O que lhe acontece em prantos ou em alegrias obedece a um sagrado determinismo do seu destino na presente experiência corporal. O mal que a nossa sensibilidade registra como padecimentos atrozes, resultará num bem inestimável, depois de vencida a correnteza e o barco alcançar a outra margem. Nossas provações foram escolhidas por nós no plano espiritual, antes de descermos ao planeta, velho credor de nossas imperfeições. Temos, assim, que opor a todas as circunstâncias desfavoráveis de nossa existência uma certeza inquebrantável no amor divino, uma confiança tranquila no Senhor Jesus. E então nos sentiremos fortalecidos para os embates imprevistos e heróicos, para os ajustes dos seculares contas com a justiça do Pai. Saibamos, pois, levantar o coração e o pensamento para Deus, colocando em suas mãos os nossos padecimentos morais e as nossas dores físicas, as dúvidas cruéis e as angústias ignoradas, numa calma aceitação das provas regeneradoras, tendo absoluta confiança em que a providência não se fará demorar, distribuindo esperança, alívio, resignação, paciência e paz.
A fé tonificará a alma perplexa e o corpo sofredor, envolvendo-os em sagrados eflúvios magnéticos, e atuará em suas feridas como bálsamo miraculoso, removendo para longe todos os montes que a impeliam de ver a mão do Cristo, que nunca cessa de ajudar. Talvez, meu irmão, não tenhas meditado quanto devias nestas palavras de nosso Mestre e Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Nós sabemos que Jesus nos governa e ao mundo da sua esfera de luz inacessível ao entendimento, que ele atende às necessidades dos homens, animais e vegetais do planeta que Deus confiou ao seu amoroso pastoreio. A ele, Salvador amigo, recordemos que as nossas preces e os nossos desejos de iluminação progressiva guarda-nos do nosso libertador celestial uma lembrança viva, porque o Evangelho imprimiu para sempre na memória de todos a fisionomia divinal da humildade, da obediência, do amor, da renúncia, da resignação, da generosidade, da pureza, da alegria, da paz, do perdão. Folheamos as páginas doces e majestosas do seu testamento luminoso, onde ele dispôs tantos legados magníficos para os nossos espíritos pobres, e sentimos esse júbilo indizível de compreender a verdade que esclarece, socorre, santifica e salva. Nossos olhos foram abertos por ele, de tal maneira que percebemos com justeza a vontade de Deus a nosso respeito e entendemos os nossos destinos. Jesus nos ensinou a acariciar o espinho que fere, a amar o irmão que ofende, a beijar a mão que esbofeteia. A princípio, essa estranha filosofia e essa desusada moral de amar o inimigo e perdoar o agressor franziram a nossa fronte e chocaram o nosso instinto de conservação. Depois verificamos que Cristo estava com a razão. Ele queria, pelo muito que nos ama, encurtar as distâncias da nossa perfeição moral, anulando dores e secando antecipadamente lágrimas. Por fim, o Mestre teve que voltar às luzes do reino do Pai. Mas antes de regressar, ensinou ainda, relembrou ensinamentos, prometeu auxílio, finalizando suas recomendações com a declaração de que estaria sempre presente entre os discípulos, entre os que o amassem de coração ardente. Jesus Cristo sempre conosco. O celeste companheiro sempre ao nosso lado, na estrada de Emaús da nossa peregrinação purificadora. O instrutor paciente, sempre atento à evolução de nossas almas, corrigindo a obra imperfeita de nossas mãos, de discípulos novos e inexperientes. O pastor manso, sempre vigilante, para que os lobos da maldade não devorem as ovelhas do rebanho sagrado. O guia seguro, sempre a prevenir contra os acidentes perigosos e as rotas falsas que levam aos abismos. O consolador permanente, a incutir nos ânimos enfraquecidos e nas almas desoladas, nos corpos doridos e nos corações torturados nas provas, fortaleza e alegria, esperança e fé, resignação e intrepidez moral. Quando Jesus disse que estaria presente, não usou uma linguagem vã, não fez um devaneio romântico. Assim afirmando, ele quis exatamente dar aos discípulos a certeza de sua presença. Estarei convosco não é, pois, uma promessa a realizar-se, não é um porvir esperançoso, é um compromisso claro com a força de um fato atual. Os discípulos fiéis, naturalmente, terão sempre o Senhor precedendo os seus passos nos vastos campos da sua imensa seara, onde senti-lo nas cidades e nos sertões, nas horas tranquilas de meditação ou nos momentos de testemunhos, quando forem e pregarem as verdades do reino dos céus. Não o verão com a retina física, nem o tocarão com os dedos carnais, mas estarão certos da sua presença prometida, porque suas almas se alegrarão e seus corações arderão de amor a tudo que encontrarem. Jesus Cristo estará sempre presente, sim, ombro a ombro, com o servo devotado, com o mordomo fiel, com o discípulo sincero do seu evangelho. Antes que os homens o proclamassem o caminho único, a verdade legítima, a vida real, Jesus Cristo, o mais alto enviado de Deus vindo à terra, resumiu sua missão santificada nestas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E por que mandaria Deus uma tarefa sacrificial e incompreendida um dos seus mais amados filhos? Porque era e é da vontade do Pai que os filhos terrestres atinjam o dia da perfeição moral, no reino feliz, na morada eterna, onde não há morte nem separações, nem dores, nem angústias, nem lágrimas, nem aflições, numa felicidade crescente de glória em glória. Para esse objetivo santo se dirige a humanidade há milênios, na destinação luminosa que o Senhor lhe reservou pela estrada ampla da evolução. Essa a finalidade das existências sucessivas, chegar àquela vida, alcançar aquele estado de permanente bem-aventurança, que é a aspiração consciente do homem iluminado, que é também o impulso involuntário da criatura evoluída. Como, porém, não se concretiza um ideal ou se atinge um fim sem roteiros nem meios, a providência determinou nos seus desígnios indiscutíveis e na sua bondade imensurável que Jesus, o Imaculado Filho, o Príncipe da Paz e da Luz, deixasse provisoriamente os esplendores divinos e viesse às sombras do nosso mundo, a fim de mostrar aos seus irmãos menores, ainda maus e ignorantes, a rota que leva ao reino celestial. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Oceano de Sabedoria. Dalai Lama é o título dado a uma linhagem de líderes religiosos do budismo tibetano. Dalai significa oceano na língua mongol e Lama é a palavra tibetana para mestre, podendo se referir à pessoa que recebe esse título como sendo um oceano de sabedoria. Certa vez perguntaram ao monge budista tibetano, o Dalai Lama, o que mais o surpreendia na humanidade. E ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Estas poucas palavras são realmente de grande sabedoria. Muitos adultos da atualidade vivem o presente com o pensamento voltado somente para o futuro. Buscam construir uma carreira profissional sólida e certa estabilidade financeira que lhes ofereçam segurança. Porém, fazem tudo isso em detrimento das pessoas que têm grande valor em suas vidas. Quando se dão conta, os filhos estão crescidos e eles constatam que perderam preciosas oportunidades de desfrutar momentos únicos da infância deles. Por terem se dedicado a horas intermináveis de trabalho, a reuniões e a viagens de negócios, se ausentaram em importantes momentos de convívio familiar. Sem perceber, se afastaram gradativamente. Entre as pessoas com as quais escolheram partilhar a vida, formou-se uma grande distância provocada por todos os momentos em que não se permitiram parar e desfrutar intensamente da companhia do outro. Veem seus próprios pais já idosos e sentem que o tempo ao lado deles já não será mais tão longo. E por todas as preocupações excessivas, pelas horas de sono perdidas, pela falta do tempo dedicado ao lazer e ao descanso merecido, constatam que comprometeram a saúde. O corpo físico dá o sinal. Começam a aparecer alterações orgânicas ou doenças relacionadas com a maneira como conduziram sua vida. Chega a hora de consultar médicos, procurar tratamentos, refletir e buscar possíveis mudanças de hábitos e atitudes na tentativa de reconquistar e preservar a saúde. Não nos deixemos ser levados pelo turbilhão de preocupações da vida moderna. É possível dedicarmos-nos com qualidade à atividade profissional sem deixarmos de cuidar da saúde. O tempo do descanso, desde que seja sem excessos e com qualidade, é muito benéfico. Trabalhemos com responsabilidade, mas não nos esqueçamos jamais que as almas queridas que dividem conosco a caminhada terrena
filhos, pais, cônjuges e amigos, não estarão eternamente ao nosso lado. Saibamos valorizar o tempo presente e equilibrar as horas gastas entre o trabalho, o lazer, os cuidados com a saúde e a dedicação aos nossos amores. Não nos permitamos levar a vida como se nunca fôssemos deixá-la. Preparemo-nos para que, quando essa hora chegar, tenhamos a sensação de termos vivido em plenitude. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos em Cristo, temos a centelha divina como espelho, tem a centelha do sol e a reflete se está limpa. Assim, refletiremos o Pai tanto melhor quanto mais puro estivermos. Quanto mais puro estiver os nossos corações, mais facilmente receberemos do alto os eflúvios do amor, da paz, da tranquilidade, da esperança. Meditemos, meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, muito feliz pela minha participação no programa de hoje. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.